Boa tarde a todos. É sempre muito gostoso estar aqui nessa casa, nesse salão, nessa companhia de vocês. E, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande quando a Maria Helena nos incumbe dessa tarefa, ao mesmo tempo é uma bênção. Porque quando nós vamos preparar um estudo, nós aprendemos muito. Nós vemos quantas dúvidas nós ainda temos, quantas coisas a gente ainda não tinha entendido. E o aprendizado é sempre uma bênção, né? Então, responsabilidade e bênção andam juntas nesse estudo. Vamos pedir a Deus, a Jesus, a Eurípides, a todos os trabalhadores anônimos que nos amparam na tarde de hoje, e rogar a eles que nos ajudem a facilitar o nosso entendimento, a compreender bem a mensagem do Evangelho e da doutrina espírita, para que possamos cada vez mais termos condições de vivenciá-las e de compartilhá-las com os nossos semelhantes. Que assim seja. Então, o nosso estudo de hoje, do livro Justiça Divina, é sobre penas depois da morte, e que vai remeter a um trecho do Céu e Inferno. E a gente fica impressionada quando pega esse livro Justiça Divina, porque, na verdade, todo ele fala sobre as penas, sobre a justiça de Deus, né? Seja aqui na Terra, seja quando nós partirmos, quando desencarnarmos. Mas Emmanuel é de uma sabedoria tão grande que ele consegue, em cada página, abordar um ângulo dessa justiça divina e fazer a relação dela com o nosso dia a dia, aqui enquanto encarnados. E ele não se repete. Se a gente pegar lição após lição, nós vamos ver que é um ângulo que nós ainda não tínhamos pensado naquilo. E nessa tarde, eu vinha refletindo, né, sobre como começar o tema dessa tarde, e aí acabei aproveitando uma conversa que eu tive com uma jovem adulta, uma adulta jovem, entre os seus 25, 26 anos, e nós estávamos no carro, ela estava dirigindo, e de repente ela... Olha, a cerejeira, assim, com aquela vontade, como se eu tivesse com o celular disponível para tirar uma foto, mas o celular ainda estava na bolsa, até que eu pegasse, a cerejeira ficou para trás. Realmente linda, frondosa, daquele rosa que a gente não consegue reproduzir de maneira alguma igual, né? Parecido. Os artistas conseguem chegar quase lá. E aí eu fiquei admirando, né, o resto da paisagem. Estávamos no centro urbano, mas vira e mexe você vê uma flor bonita. E olhei aquele céu límpido, azul, azul, azul. Aí aproveitei aquilo e perguntei assim para ela: o que é o céu para você? Aí ela parou um pouquinho. Por que você está perguntando? Eu falei: não, porque a gente estava falando das belezas da natureza. Me ocorreu de te perguntar o que é o céu para você. Porque eu lembrei, né, do céu e inferno. Aí ela disse assim: o céu é o universo, é parte do universo. Aí eu perguntei: e quem fez? Ela disse: Deus, prontamente. Ele é dono de tudo. Dono de tudo. Ele criou tudo, ele é dono de tudo. Eu disse: então, por que ele nos colocou aqui? Por que nós estamos na Terra? Para evoluir. Aí eu disse: e o que acontece depois que a gente sai daqui? Bem, a gente vai ou para um lugar ruim ou para um lugar bom. Depende do que nós fizemos aqui. Falei: e é para sempre isso? Não. Lá nós vamos analisar o que nós fizemos, o que deixamos de fazer. E aí a gente vai, resolver se a gente fica ainda um tempo lá ou se a gente volta para continuar a nossa missão, porque cada um de nós tem uma missão que Deus e Jesus esperam de nós. Aí eu disse: muito bem,
uma missão. E o que é a nossa missão? É continuar evoluindo. Mas lá a gente resolve isso, tipo nosso lar, sabe? Eu disse, sei. E aí continuamos o nosso trajeto, aí tivemos que resolver o melhor caminho, a conversa mudou de rumo. Mas eu fiquei refletindo depois sobre aquilo, né? 6 perguntas que eu fiz a ela, assim, numa conversa bem informal. E 6 respostas concisas e objetivas, ela resumiu a parte principal daqueles conceitos, daqueles princípios que nós aprendemos na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Ela falou sobre lei de progresso, sobre evolução, sobre ação e reação, sobre as obras, que ela disse, a cada um segundo as suas obras, cada um colhe o que planta, quando ela disse se o lugar seria ruim ou bom. Então, ela se remeteu aos ensinamentos de Jesus. Ela falou de 2 planos. Enfim, para uma jovem que frequentou e estudou na evangelização espírita há muito tempo, porque ela está com 25, 26, e ela frequentou de pequenininha até mais ou menos aquela idade que a gente sabe que dá mais trabalho para trazer para a casa espírita, né? E aí ficou todo esse tempo, ela vai, de vez em quando ela faz perguntas, de vez em quando não, de vez em sempre. Pede para pôr nome de pai de amiga, de padrinho de amiga, de irmã de amiga, da amiga. Sempre pede para pôr nas orações, para levar para a reunião. Ou seja, está ligada. E eu pensei assim, puxa vida, aquilo que a gente faz com amor, com seriedade, não se perde. Claro que eu preferia ver essa jovem vindo à casa espírita, participando das atividades, mas não é o momento dela. O que importa é que a sementinha ficou lá. E não parou de crescer, porque ela está viva, ela se manifestou. Eu falei, é bem isso, né? Todas as coisas que a gente faz com amor, elas não se perdem. E aí continuei pensando que a doutrina é tão simples, né? Para alguém que faz tempo que não frequenta, ter com a maior rapidez, ela não ficou parando para responder. Aquilo veio espontaneamente. Então, são conceitos, na verdade, se nós estudarmos direitinho, são simples. Cada um vai ter uma compreensão de acordo com o conhecimento que já adquiriu, mas está ao alcance de todos. E os nossos professores, né, tanto da espiritualidade como aqui da Terra, nos ajudam, então, a entender esses temas que, por vezes, nós interpretamos de uma forma equivocada ou não entendemos, e aí não conseguimos aproveitar para o nosso dia a dia. E o estudo, a argumentação desse tema de hoje é sobre o fato de Jesus, em algum momento, né, nas passagens do Evangelho, nós vemos isso, em algum momento, em algumas passagens, ele ter utilizado a expressão fogo eterno. Ora, Jesus veio para trazer a lei do amor, né, para aquele povo daquela época e para toda a humanidade que se seguiu. Como é possível, né, que Jesus, que pregou o amor, que exemplificou o amor, dissesse, em algum momento, que aqueles que desobedecessem às leis iriam para o fogo eterno? Não faz sentido isso, não faz o menor sentido. No texto de O Céu e o Inferno, diz assim: se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na jena. Ora, o que vem a ser a jena? Na doutrina das penas eternas, nada mais, nada menos que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo, um lixão, aonde se despejavam as imundícies, as coisas que estavam se deteriorando, aquilo que não prestava mais, aquilo que era desnecessário. Um lixão. É óbvio, né, que é uma linguagem figurada. Jesus, nós sabemos, em todas as parábolas, usava uma linguagem figurada, usava metáforas, usava alegorias, para que aqueles que o ouviam conseguissem entender
o que ele estava querendo passar. E fora toda essa contradição, que então, aqui no Céu e Inferno, no livro, ele vai dizer, ele diz assim, no Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer, perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ora, como é que vamos conceber Jesus falando de penas eternas, de fogo eterno, se ele mesmo nos ensinou que o Pai nos perdoa sempre, de acordo com o perdão que nós concedemos aos nossos devedores, aqueles que estão faltosos para conosco. Se existe um fogo eterno, então para que pedir perdão? Então é para ir para lá direto e ficar lá eternamente? Fogo e eterno. Fora essa contradição, que realmente não faz o menor sentido, né? Imaginar que Jesus pudesse ter falado isso, fogo eterno, a Geena, no sentido literal, a gente daí reflete, e o Haroldo Dutra Dias várias vezes já falou sobre isso, tem um livro sobre isso, né? Parábolas de Jesus, texto e contexto. Ele fala que não é possível só uma interpretação ao pé da letra, porque a interpretação ao pé da letra não leva em conta a mensagem essencial que o texto está querendo passar. É preciso levar em conta o espírito da mensagem no conjunto dos ensinamentos, a cultura da época, os costumes, né, daquele povo e a capacidade de compreensão. Então, a gente tem que utilizar a hermenêutica, a interpretação e a exegese, que é captar, extrair essa mensagem moral e espiritual dos textos bíblicos do Evangelho. Tem um estudioso do Espiritismo, e ele conhece muito a língua grega, ele é professor na Federal, e eu assisti um vídeo bem interessante, em que ele mostra que essa palavra que foi traduzida para eterno, foi a partir de um texto bíblico do Novo Testamento, que diz assim, aionios. Eles pegaram essa palavra e em cada passagem do Evangelho, eles traduziam de uma forma diferente, conforme conviesse às autoridades eclesiásticas. Então, esse aionios podia ser era, podia ser curso, podia ser, estou esquecendo, século, era, mundo, conforme aprovesse aquele que quisesse incumbir alguém de traduzir. E ele diz que aionios, na verdade, do grego, quer dizer tempo indeterminado, tempo indefinido. Aí fecha. Aí se Jesus nos diz, porque quais são aqueles que vão para o fogo, que na verdade ele está simbolizando como sofrimento, como dor, eterno, que no caso não é eterno, o fogo do sofrimento por um tempo indeterminado. Sim, qual é esse tempo indeterminado? É o tempo de, na espiritualidade, nós revermos as nossas faltas e de nós termos a oportunidade, a permissão de sucessivas reencarnações para podermos reparar essas faltas. Aí fecha. E isso é indefinido mesmo, é indeterminado. Vai depender de cada um de nós, não é? E a partir daí, nós ficamos pensando, né? Quantas e quantas palavras, termos, expressões dos textos do Evangelho, do Novo Testamento e do Antigo Testamento passaram por essa deturpação. Isso nós sabemos, mas nós não sabemos a que ponto foram deturpadas, né? A que ponto foram substituídas, a que ponto foram utilizadas de uma forma já tendenciosa. É da gente parar para pensar. Por isso que não se pode fazer a interpretação ao pé da letra. E depois desses textos gregos, se a gente pensar, ainda teve a tradução para o latim, né? Porque tem o texto hebraico, o texto grego
E depois veio o texto em latim. E esse, em latim, foi traduzido na época 384 a.C. Ou melhor, depois de Cristo. 384. Então, o Papa era o Dámaso I. E incumbiu São Jerônimo de fazer a tradução do grego para o latim, porque interessava à Igreja que propagasse o texto bíblico, não a todos, né, ao clero, mas em latim para facilitar. E São Jerônimo ficou assustadíssimo de ter que fazer isso. Ele relutou muito para fazer. Mas, afinal de contas, o Papa, que era a autoridade máxima, tinha ordenado, não era pedido, tinha ordenado a ele que fizesse a tradução. E ele, muito responsável, fez um desabafo por escrito ao próprio Papa antes de entregar o trabalho concluído. E é interessante que a gente leia para ver como ele admite todas essas deturpações. E ele diz assim: eis o seu desabafo. Da velha obra me obrigais a fazer obra nova. Quereis que de alguma sorte me coloque como árbitro entre os exemplares das Escrituras que estão dispersos por todo o mundo e como diferem entre si, que eu distinga os que estão de acordo com o verdadeiro texto grego. É um piedoso trabalho, mas é também um perigoso arrojo da parte de quem deve ser por todos julgado, julgar ele mesmo os outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir à infância o mundo já envelhecido. Qual, de fato, o sábio e mesmo o ignorante que, desde que tiver nas mãos um exemplar novo, depois de o haver percorrido apenas uma vez, vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler, não se põe imediatamente a clamar que eu, São Jerônimo, sou um sacrílego, um falsário, porque terei tido a audácia, olha o que ele diz, de acrescentar, substituir, corrigir alguma coisa nos antigos livros. Então ele já sabia, né, que o trabalho que ia agradar ao Papa teve que passar por acrescentar alguma coisa, substituir alguma coisa, corrigir entre aspas, lógico. Um duplo motivo me consola esta acusação, que ele depois recebeu mesmo, ele foi muito criticado. O primeiro motivo é que vós, que sois o soberano pontífice, me ordenais que o faça. Então, eu não estou fazendo de livre e espontânea vontade, estou fazendo sob ordem. E segundo, é que a verdade não poderia existir em coisas que divergem, mesmo quando tivessem elas por si a aprovação dos maus. Então ele quis dizer, este texto que eu estou lhe entregando não é verdade. Muita coisa aqui não é verdade. Mesmo que os maus digam que é. Olha, ele foi corajoso, né, em fazer essa carta, esse desabafo ao Papa, mas fez o trabalho dele. Só que realmente depois ele foi muito criticado. Então a gente vê que é assim, algo que parece uma coisa meio sem importância, nos atentarmos para essa questão das traduções, das interpretações dos textos, mas não é. Quando a gente vê ali uma palavrinha em qualquer estudo e que a gente de pronto não lembra do significado, a gente tende a achar que é tal coisa, né? Às vezes é aquela tal coisa que a gente achou em função do contexto onde ela está. Às vezes não é. Às vezes a gente vai lá no dicionário e fala, poxa vida, esse outro significado casa muito melhor, é muito mais coerente com o resto do texto do que aquilo que eu tinha pensado. Mas a gente às vezes fica com preguiça, né, de conferir, mas não pode ter essa preguiça.
Não pode ter essa preguiça, porque senão a gente fica naquela viciação do achismo. Ah, eu acho que significa isso, eu acho que significa aquilo. Não, vai lá, vai na fonte, vai ver se é aquilo mesmo. E isso em relação a qualquer estudo, seja nos estudos, né, de cunho espiritual, evangélico, seja nos nossos estudos do dia a dia, seja ao ler uma notícia, porque às vezes aí a gente vai passar para o outro aquilo e passa de uma forma equivocada. E depois, de repente, a gente não vai ter oportunidade de corrigir, né? Não vai encontrar com a pessoa de novo e falar, puxa, eu falei uma coisa e, na verdade, não era aquilo, né? E a gente fica com aquilo martelando na cabeça. Então, é importante a gente cuidar para ver se estamos realmente interpretando da forma correta, se estamos captando, né, aquela mensagem essencial que está por trás, porque é importante a gente ser honesto, né, nos nossos estudos. E é interessante também a gente ver que não é só, como eu disse, nesses textos mais antigos que isso acontece. Na linguagem de hoje em dia, se você pegar um livro originalmente escrito em inglês, que é uma língua completamente diferente do português, né? Na sua gramática, na sua forma de ser construído o texto, na hora de traduzir, perde muito. Tem que ter alguém mesmo com muito conhecimento, com muita habilidade. E dependendo do texto, se é um texto em prosa, ainda não fica tão difícil. Mas pega uma poesia num original, em inglês, ou em francês, ou em espanhol, ou italiano, e vai traduzir para o português. Acaba tendo que mexer para dar beleza àquele texto. Aí realmente se justifica uma substituição, uma adaptação. Você não está desvirtuando o texto, você está adaptando. Mas num ensino mais rigoroso, tem realmente que ser muito cuidadoso para fazer essas substituições. Tem um outro material que alguns de vocês certamente conhecem para ilustrar essa questão da linguagem. E outra, a linguagem daquela época, né, do início dos primeiros séculos depois de Jesus, até ser traduzido para o latim, até chegar até nós. Quanto tempo passou? Então, o contexto cultural, o conhecimento, a tecnologia, tudo mudou. Talvez essa tradução que nós temos tenha que ser trabalhada um pouquinho para que daqui 50, 60 anos as pessoas compreendam melhor, sem desvirtuar, mas talvez implementando algumas modificações para facilitar a leitura. E nesse texto que eu vou passar para vocês, que eu vou comentar com vocês, é um texto que está no livro do Haroldo, Parábolas de Jesus, texto e contexto, em que ele brinca um pouco com essa questão das palavras. Realmente, eu começo a rir porque é interessante mesmo. E ele fala assim, um amigo mandou para ele, numa mensagem pela internet, esse texto, perguntando para ele assim, que, de certo, eles estavam conversando sobre essa questão das traduções, né? Ele não ia colocar isso aqui de graça. E ele fala assim, esse fenômeno não se dá exclusivamente com os textos antigos, como o do Novo Testamento, mas também com os textos recentes. Para exemplificar, citamos um fragmento recebido pela internet do amigo Gilmar Trivelato. Isso é o Haroldo falando. E alguém pergunta, alguém sabe me explicar, num português claro, direto, sem figuras de linguagem, o que quer dizer a expressão no frigir dos ovos? Acho que aqui todo mundo sabe o que quer dizer no frigir dos ovos, né? Vamos ver se a gente sabe outras expressões? Então, ele diz assim, que ele pensou no frigir dos ovos, ele já pensou em alimentação. Quando comecei, pensava escrever sobre comida. E seria sopa no mel, mamão com açúcar. Só que depois de um certo tempo, dá crepe. Você percebe que comeu gato por lebre e acaba ficando com uma batata quente nas mãos. Como rapadura é doce, mas não é mole, nem sempre você tem ideias. E para descascar esse abacaxi, só metendo a mão na massa. Aí ele continua assim, e não adianta chorar as pitangas, ou simplesmente mandar tudo às favas. Já que é pelo estômago que se conquista o leitor, o negócio é ir comendo mingau pelas beiradas, cozinhando em banho-maria, porque é de grão em grão que a galinha enche o papo.
Contudo, é preciso tomar cuidado para não azedar, passar do ponto, encher linguiça demais. Além disso, deve-se ter consciência de que é necessário comer o pão que o diabo amassou para vender o seu peixe. Afinal, não se faz uma boa omelete sem antes quebrar os ovos. Há quem pense que escrever é como tirar doce da boca da criança e vai com muita sede ao pote. Mas, como o apressado come cru, essa gente acaba falando muita abobrinha. São escritores de meia tigela. Trocam alhos por bugalhos e confundem Carolina de Saleitão com caçarolinha de assar leitão. Há também aqueles que são arroz de festa, com a faca e o queijo na mão. Eles se perdem em devaneiros, piram na batatinha, viajam na maionese. Achando que beleza não põe mesa, pisam no tomate, enfiam o pé na jaca. E, no fim, quem paga o pato é o leitor, que sai com cara de quem comeu e não gostou. O importante é não cuspir no prato em que se come, pois quem lê não é tudo farinha do mesmo saco. Diversificar é a melhor receita para engrossar o caldo e oferecer um texto de se comer com os olhos, literalmente. Por outro lado, se você tiver os olhos maiores que a barriga, o negócio desanda e vira um verdadeiro angu de caroço. Aí não adianta chorar sobre o leite derramado, porque ninguém vai colocar uma azeitona na sua empadinha, não. O pepino é só seu. E o máximo que você vai ganhar é uma banana. Afinal, pimenta nos olhos dos outros é refresco. A carne é fraca, eu sei. Às vezes dá vontade de largar tudo e plantar batata. Mas quem não arrisca, não petisca. E depois, quando se junta a fome com a vontade de comer, as coisas mudam, da água para o vinho. Se embananar de vez em quando, é normal. O importante é não desistir mesmo quando o caldo entornar. Puxa a brasa para sua sardinha e fica de se comer rezando. Daí, com água na boca, é só saborear. Porque o que não mata, engorda. Entendeu o que significa no frigir dos ovos? E aí o Haroldo comenta assim que talvez daqui a 40, 50, 60 anos, as pessoas ao lerem isso não vão entender nada, né? Então vão surgindo ao longo do tempo várias expressões, mesmo aquelas que são gíria, né, e que se incorporam à nossa linguagem informal, cotidiana. Alguns doem, né, nos nossos ouvidos. Tem uns que viram moda e você tem que se segurar para conseguir escutar aquela conversa até a pessoa concluir. Mas você fica contando lá. Quantas vezes ela falou tipo. E outros, como esse, que acabam ferindo os nossos ouvidos. Mas a gente gosta tanto daquela pessoa, a gente quer tanto envolvê-la e conversar com ela, que a gente não tem coragem de corrigir. Depois, lá, numa outra hora, num outro contexto, a gente fala, você não acha que você está falando muito tipo? Todo mundo fala. E assim vai, né? E como tipo, tem outras expressões que vocês devem estar lembrando aí, que se repetem, viram moda, às vezes através de um programa de televisão, às vezes através de uma novela, às vezes através de uma propaganda, né? E a gente incorpora. Algumas são muito engraçadas, a gente até tem prazer em utilizar, mas outras realmente a gente, por uma questão de caridade, né? De tolerância, a gente acaba não corrigindo na hora. E com esses pequenos esclarecimentos, né, sobre essa questão de tradução, fica para nós, então, mais tranquilo, mais fácil entender o significado desse fogo eterno que Jesus falou, que, na verdade, então, era por um tempo indeterminado, por um tempo indefinido. E por que essas pessoas vão, então, para um lugar ruim, que, na verdade, a gente sabe que é um estado de espírito desconfortável, de sofrimento, de remorso? Porque nós simplesmente desobedecemos as leis divinas. Deus não impõe nada.
Deus não castiga, não pune. Ele, como disse aquela jovem adulta, é dono de tudo. Ele criou tudo. E para criar tudo, ele seguiu determinadas leis, determinadas regras, segundo alguns critérios. A obra dele é uma perfeição. O universo é perfeito. Não existe, ninguém está aqui achando que amanhã nós vamos bater em Marte, ou que Plutão vai se chocar com a Terra. Não, nós estamos vivendo em harmonia com os nossos vizinhos, não é? E é assim que ele espera que a gente faça, dentro das nossas capacidades, dentro das nossas limitações, em tudo que nós fazemos aqui nessa existência. Das coisas mais simples até as coisas mais importantes. Você vai fazer um bolo. Você até pode incrementar, personalizar, né, variar, mas você tem que obedecer certas proporções, não é? Um tanto de farinha que vai ser proporcional ao tanto, seja o leite, seja um suco, seja um óleo que você vai misturar naquela massa, a quantidade de ovos também tem que ser proporcional, tudo tem que ser proporcional. Ao tipo de massa, o forno vai ser um pouco mais quente, um pouco mais baixo. Você não vai assar um suspiro na mesma temperatura que você vai assar uma torta de palmito, né? São massas, mas são massas diferentes, de natureza diferente. Tudo que nós fazemos é, no fundo, segundo critérios, que tem regras básicas, as quais a gente não pode fugir, com pequenas variações, com pequenas impressões da nossa individualidade, do nosso modo de ser, né? Tem gente que gosta de azeitona na pizza, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de cebola, tem gente que não gosta, mas a base está ali, né? É a massa e aquilo que nós acrescentamos vai ao gosto do freguês. Tudo é assim. E ele espera que as nossas obras, que nós poderíamos dizer que obras são essas, porque isso que eu estou falando são aquelas coisinhas do dia a dia, mas são obras também. Mas que tudo o que a gente se propuser a fazer, e em especial no nosso relacionamento para com o outro, seja segundo as leis divinas. E nós sabemos que a lei divina tem uma matriz, que é a lei do amor. Dela decorrem todas as outras leis divinas. A matriz é o amor. E como é que se reflete esse amor nas nossas ações? Em todas aqueles desdobramentos que nós conhecemos da lei do amor, que são a caridade, em especial a caridade moral, a tolerância, a paciência, a indulgência, a compaixão. Nesse trecho que ele se refere no céu e inferno, que Jesus fala do fogo eterno, existem outros, mas esse está lá em Mateus. Mateus 25, 41. E é quando Jesus está se referindo ao julgamento. Veja, Jesus tinha que, além de ser uma linguagem figurada, ele tinha que falar, às vezes, com uma certa energia, usando figuras de linguagem que calassem fundo naquelas pessoas. São pessoas que viviam até então sob a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, aquelas formas, né, de legislar muito duras. Então ele temperava, né, os discursos, as falas, os exemplos dele de parábolas mais amenas, mas de quando em quando ele falava de uma forma mais incisiva, que era para que aquelas pessoas se sentissem realmente convocadas a mudar. E então ele está falando do último julgamento, que na verdade nós sabemos que é quando nós desencarnamos e fazemos nós mesmos, com a nossa consciência, o julgamento daquilo que nós fizemos, para irmos ou para um lugar ruim ou para um lugar bom. Então ele está falando que ele colocará à direita as ovelhas e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo.
Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e vieste me ver. Quando foi, então daí os apóstolos perguntaram, quando foi que te vimos doente, preso e fomos te ver? Ao que, meus irmãos mais pequeninos a mim, ao que fizerdes aos irmãos mais pequeninos, é a mim que fazem. Então ele quis mostrar aos apóstolos que cada obra, cada ação, cada gesto, segundo as leis divinas, era a ele, Jesus, e ao Pai que eles estavam fazendo. Em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Toda a frase é uma figuração, não é só o eterno, né? O texto do céu e inferno se foca nesse eterno, mas se nós formos pegar o texto, todo é uma figuração. Preparado para o diabo e seus anjos. Né? Então, um exemplo bem forte, né, das palavras de Jesus em relação àqueles que fogem às leis divinas. E quando eu estava falando que quando nós falamos em obras, né, que obras maiores são essas? As obras individuais do dia a dia de cada um de nós, as obras, por exemplo, profissionais, que cada um de nós tem uma profissão. Um é dona de casa, ou dono de casa, o outro é professor, ou enfermeira, assistente social, engenheiro, arquiteto, artista, fotógrafo, mecânico, por aí vai. E em suas obras, que normalmente são feitas em equipe, de alguma forma, porque sozinho é muito difícil você conseguir trabalhar. E essas obras, então, têm uma preparação, têm um planejamento. Não é assim, chegar lá e vai ser operado. Olha, eu cheguei aqui, eu estou com um problema de um cisto, eu quero que você me opere agora, doutor. Ele não vai operar, a não ser que seja uma emergência. Tem toda uma preparação, os exames pré-operatórios, né? Os cuidados de conversar com o anestesista, de ver se a pessoa não tem alguma alergia, de preparar o dia. Se a pessoa está com alguma anemia, tem que primeiro estar bem disposto. Se está com alguma inflamação, tem que primeiro sanar aquela inflamação, para daí chegar no dia da cirurgia. Chegou no dia da cirurgia, o médico não vai fazer aquilo sozinho. Tem instrumentista, tem o anestesista, tem a outra enfermeira. E os colegas, né, com quem às vezes ele tem que contar se a cirurgia for uma cirurgia muito demorada. Então, todas as nossas obras seguem um planejamento. E se nós tivermos como pano de fundo desse planejamento, no relacionamento com os outros e nas nossas obras em equipe, esses cuidados, essas obras serão bem-sucedidas. E é exatamente assim que Emmanuel, nesse texto da lição 45, Penas depois da morte, vai dizer exatamente isso. Diante do antigo dogma das penas eternas, cuja criação a teologia terrestre atribui ao Criador, examinemos o comportamento do homem, criatura imperfeita, perante as criações estruturadas por ele mesmo. E aí ele vai dizer que uma companhia de armadores vai fabricar um navio e vai ter que contar depois, para lançar esse navio no mar, senão ele seria uma obra inútil, vai contar com o comandante, com maquinistas, com marinheiros, com pessoas encarregadas de várias atribuições dentro do navio e que tem que seguir um regulamento e trabalhar harmoniosamente. Senão aquela nau vai ficar à deriva. E se surgir alguma dificuldade, ele conta com a união de todos esses para sanar o problema, para aprender com essa falha, para num próximo navio a ser construído, isso não mais existir.
Na mesma diretriz, o avião também conta com mecânicos adestrados, cada um na sua estação de pouso, aqueles que vão abastecer, aqueles que vão regular alguma peça que precisa ser regulada. O automóvel também, que vai pela estrada, em algum momento vai precisar parar num posto de gasolina para reabastecer. A locomotiva transita sobre trilhos certos e chaves condicionadas. Se alguém errar e mudar a chave que não era para mudar, nós vamos ter um baita acidente. E quantos acidentes a gente vê acontecer? Mesmo hoje, com uma tecnologia tão avançada, nós ainda temos notícia, né? De um prédio que desaba, de um viaduto que desmorona, de um trem que descarrilhou. Não ouvimos isso nos dias de hoje? Por quê? Porque o homem é imperfeito. Muitas vezes por algum erro realmente no trabalho, outras vezes por negligência, uma passarela de pedestre que cai na beira do mar, né? Quantos exemplos recentes nós temos disso? Aí ele diz assim: em todas as formações humanas respeitáveis, tudo deve estar previsto, de maneira que o trabalho seja protegido, os erros retificados, com aproveitamento de experiência e aproveitamento de sucata, sempre que esse ou aquele edifício, essa ou aquela máquina entre naturalmente em desuso. Olha aí já a ideia, né? De reciclagem, de aproveitamento, de sustentabilidade. Isso acontece entre os homens, cujas obras estão indicadas pelo tempo à incessante renovação. Olha agora como ele termina essa página. Em matéria, pois, de castigos, depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei que determina realmente seja dado a cada um conforme as próprias obras. Entretanto, acima de tudo e em todas as circunstâncias, aceitemos Deus, na definição de Jesus, que nos revelou como sendo Pai nosso que está nos céus. E se nós pensarmos na mensagem do Pai Nosso, qual é a mais importante? Perdoar. O Pai perdoa os seus filhos sempre que eles se arrependem e se propõem a perdoar também aqueles que o feriram. Não é à toa que lá nesse texto do Evangelho de Mateus existe uma nota de rodapé na Bíblia de Jerusalém. Ele falou aquilo, né, de que vão para o fogo eterno, tarará, e que é através das obras que o homem faz, que ele será julgado conforme essas obras. E aí ele faz uma remissão a vários textos do Antigo Testamento, Isaías, Jó, e onde fica muito claro que as obras principais para esse perdão do Pai são as obras de misericórdia. Se a gente pensar, ele diz bem assim: os homens são julgados, nessa nota de rodapé, segundo as suas obras de misericórdia, não segundo as suas ações excepcionais. Não são aquelas ações que aparecem grandiosas, que expõem a pessoa, que dá notoriedade. Claro que muitas dessas obras são importantes, mas se elas não estiverem acompanhadas de obras de misericórdia, de perdão, de indulgência, de compaixão, elas não vão ter valor nenhum. E aí, eu comecei a falar sobre aquela jovem, né, que tem de 25 para 26 anos, que definiu de uma forma tão simples, tão singela, todas aquelas questões. E aí, num outro momento, nós estávamos conversando, eu estava contando, né, que vinha fazer essa palestra, que eu estava refletindo, e até comentei com ela, eu falei, olha, eu vou aproveitar o nosso diálogo, a nossa conversa, para introduzir o tema da palestra. Nós estamos falando de céu, né, da natureza, do universo, da morte.
E aí, falando sobre o Pai Nosso, eu estava comentando com ela que o texto dizia, né, e terminava com essa questão do Pai Nosso e do perdão. E aí, falando que é importante a gente ter uma forma de fazer oração bem particular, com as nossas palavras, conversando direto, né, com Deus, com Jesus. Não existe nenhum tipo de constrangimento em se fazer isso. Mas, às vezes, nós temos vontade de fazer aquela oração que o Pai nos ensinou. Aí ela virou para mim e falou assim, mas antes de dormir eu não faço Pai Nosso. Eu falei, não, como é que você faz? Aí ela disse assim, antes de dormir eu faço aquela prece que você me ensinou quando eu era pequenininha, que você sentava na beirada da minha cama e dizia assim, e eu vou pedir licença a vocês para reproduzir aqui a oração que nós fazíamos juntas. Eu comecei dizendo assim, Deus. Ela disse, não, mamãe, não é. Você me ensinou Papai do Céu. E eu faço assim até hoje. E ela diz assim, Papai do Céu, muito obrigada pelo dia que me deu. Que eu tenha uma boa noite. Que eu acorde bem disposta para fazer os meus deveres, os meus lazeres. Que o meu anjinho da guarda me proteja todos os dias da minha vida. Proteja a minha família, as outras famílias, os meus amiguinhos, os meus colegas, os meus professores, os meus animais e o Niraldo. O Niraldo era o motorista da van com quem ela ia para a escola. Que nós possamos fazer com amor tudo o que Deus, o que Jesus, o que a espiritualidade espera de nós, que não vai se perder. Muito obrigada. Nós vamos agora passar para o trabalho de passes. Lembramos a vocês que nesse momento é importante que cada um se concentre naquilo que mais necessita para si mesmo. Num outro momento será feito o trabalho de irradiação. E aí sim vamos pensar nos nossos amigos, nos semelhantes. Agora cada um de nós vai então pensar naquilo que sente que é mais importante, que seja trabalhado pela espiritualidade. E os médiuns, os passistas, irão ser um canal desses fluidos e dessas vibrações amorosas. Senhor Jesus, que nós possamos nesse momento sermos dignos de receber tudo aquilo que a espiritualidade amiga vem trazer na tarde de hoje. Que possamos, nesse momento, sermos muito gratos por estarmos aqui, sendo tão abençoados por todos esses trabalhadores. Que assim seja.